A graça e a paz. Vamos abordar na escola dominical deste domingo sobre 3 assuntos muito importantes na vida cristã. Um bom dia a todos aqueles que estão assistindo essa aula. Quero convidar os irmãos a estar pegando um caderno com a caneta e também aí pegando a tua Bíblia para que nós possamos juntos aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E nesse domingo de manhã nós vamos abordar um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre 3 práticas religiosas que o Novo Testamento aborda, que na verdade Jesus, ao estar ensinando os seus discípulos, ele aborda essas 3 áreas, que é o dar esmolas, o jejum e a oração. E eu gosto muito do Sermão do Monte, porque através do Sermão do Monte nós conseguimos descobrir qual era o plano que Jesus tinha para instruir os 12. Então, na verdade, quando Paulo ele escreve as cartas, ele fala que a igreja cresce em cima da sã doutrina. E a sã doutrina nada mais é do que a explicação que Jesus faz de algumas questões religiosas que não estavam sendo interpretadas da forma correta e que nós chamamos de Sermão do Monte. Então, capítulo 5, 6 e 7, Jesus ele faz uma interpretação que no grego, às vezes nós ouvimos a palavra jugo, e lá no original, quando tinha um rabino dando aula para os alunos, jugo significava a interpretação desse rabino relacionado à palavra de Deus. E quando Jesus fala que o jugo dele é diferente dos escribas e fariseus, na verdade ele está querendo dizer: eu vim trazer a interpretação correta daquilo que meu pai falou lá no Monte Sinai. Por isso que no Sermão do Monte, Jesus ele aborda alguns dos mandamentos, mas ele, na verdade, quer moldar na vida dos discípulos um caráter segundo a visão do reino dos céus. Esse livro aqui, O Caráter à Luz do Sermão da Montanha, que é um livro da imprensa metodista, ele trabalha esse contexto de forma muito clara. Esse autor foi muito brilhante em abordar esse assunto. Eu fiz um curso já relacionado só ao Sermão do Monte, mas esse livro aqui, ao lê-lo, ele traz algumas informações. Então, muitas das coisas que eu vou falar para vocês aqui está relacionado não só à Bíblia, mas também à visão de algumas pessoas ao interpretar aquilo que estava escrito na Bíblia. Então, eu quero convidar você a estar com... na verdade, eu quero pedir para que o Espírito Santo esteja trazendo revelação ao teu entendimento nessa manhã, relacionado às práticas que nós cristãos precisamos ter para que o mundo conheça qual é a nossa identidade. Então, Cristo, ao nos salvar, ele nos coloca em uma missão, e o grande propósito dele é, de forma clara, que eu e você possamos nos parecer tanto com Jesus que a sociedade vai ver Jesus em nós. Então esse é o grande propósito de Jesus ao discipular os 12. Então nessa aula hoje, é uma aula de escola dominical, nós vamos abordar 3 práticas religiosas que os escribas e fariseus estavam praticando de forma errada. Ou seja, a interpretação que os escribas e fariseus fazem desses 3 assuntos que nós vamos abordar são totalmente errôneas. Por isso que Jesus ele vem e explica da forma correta. Então esse texto está em Mateus 6, e ele fala assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Galardão é recompensa. E aqui no começo ele fala justiça, ou seja, as obras
que você faz de forma prática na sociedade, na tua casa, na igreja, na escola, ou em todos os lugares que você se relaciona, no trabalho. Essas obras, elas são visíveis na sociedade e elas vão denunciar de quem você está copiando essa identidade. Então, quando Jesus conversa com os discípulos e com muito mais pessoas, ele dá uma aula, né, numa montanha de forma teórica, só que na caminhada dele, dia após dia, ele vai mostrando na prática aquilo que ele fala. Então ele cumpre e ensina. Então o ensino dele nada mais é do que uma prática do cumprimento da palavra que ele está tentando trazer para o coração dos discípulos, que é nada mais uma constituição do reino dos céus. Então vamos lá. Quando Jesus ele expõe os escribas e fariseus, ele os chama de hipócritas. Então essa palavra eu creio assim que a maioria da igreja sabe o que significa. Porque hipócrita é aquele que, como nas telenovelas, em filmes ou até teatro, é uma pessoa que representa um personagem. Então aqui Jesus está abordando e está dizendo que os religiosos, né, que são os líderes da religião judaica, na verdade estão praticando a palavra de Deus de forma como um hipócrita ele representa um papel no cinema. Ele não é aquela pessoa. Por dentro ele é outra pessoa, mas ele quer representar para as pessoas verem de uma forma que as pessoas às vezes batem palma e chamam ele. Na verdade ele busca uma popularidade. Então eu vou fazer como se fosse uma comparação entre o escriba e o fariseu e os discípulos do reino dos céus, que são os discípulos de Jesus. Então a base das obras dos religiosos busca sempre popularidade. Então eles sempre fazem as coisas para todo mundo ver, e Jesus ele deixa bem claro que quando eles fazem para as pessoas verem, a recompensa eles já recebem. De que forma? Às vezes num bater de palma, às vezes numa afirmação, olha que beleza, né? Olha, o irmão fez isso, o fulano de tal fez aquilo. Então a recompensa é isso. Mas aqueles que querem fazer as coisas para Deus, fazem em oculto, e nós lemos na Bíblia que fala que nós fazemos em secreto. Então a base da religião dos escribas e fariseus é a hipocrisia, a popularidade e uma vida apenas externa, e desprezam a todo momento o próximo. No caso do reino dos céus, a base das obras dos discípulos de Jesus é pautada no amor a Deus e ao próximo. Não é popular, porque ele não chama atenção para ele. Ao brilhar, ele chama atenção para Deus. E é interno, a recompensa dele quem dá é Deus. Então, nesse livro aqui, que eu mostrei para vocês no começo, eu achei muito interessante que o autor ele aborda não como práticas religiosas, mas sim como necessidades básicas daquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Então ele fala que o cristão, ao ser inserido no reino dos céus, ele tem 3 necessidades. Então a primeira necessidade é essa que nós vamos ler agora, que é: quando, pois, deres esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore à tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensa. Então, essa necessidade primeira aqui, que fala sobre doar, ela está totalmente relacionada com pessoas. Então, nós doamos, ou seja, nós fazemos obras para pessoas. Isso eu e você, e a igreja cristã desse mundo, precisa fazer essas obras de forma a expor a nossa gratidão
por aquilo que nós já recebemos de Cristo na cruz do Calvário. Então, é um dever para com o próximo, o doar. Este autor fala que é uma necessidade. Talvez nós precisamos reaver alguns conceitos nossos, porque na atualidade, a sociedade que nós vivemos, as pessoas têm muita dificuldade de compartilhar. Então, para o cristão, isso é uma necessidade. Talvez nós precisamos orar para que Deus desenvolva esse princípio no nosso coração como se fosse uma necessidade mesmo. Então, ele quer reparar um erro. Quando você for dar a esmola, não toque trombeta, ou seja, não leve para publicidade, não diga para todo mundo o que você está fazendo, porque é em oculto que você recebe essa recompensa. Não pode ser sensacionalista e nem para fazer uma propaganda da tua instituição. Então, esse é o primeiro ponto, doar esmola. Então está totalmente relacionado com o próximo. O segundo ponto que Jesus aborda, no qual os fariseus estavam fazendo de forma errada, era a oração. Então eles falam assim, que a oração dos fariseus era dessa forma aqui, ó, versículo 5. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, aqui também está gritando para todo mundo ver. É apenas para chamar a atenção. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto em secreto, fecha a porta, né? E orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Outro ponto que Jesus está querendo trazer uma interpretação correta. Não é para fazer oração repetida. Fique bem claro isso. E ao orardes, não useis de vãs repetições, ou seja, orações vazias. E daí ele dá exemplo aqui, que quem faz esse tipo de oração são os gentios, que são aqueles que ainda não são chamados de filhos, né? Aqueles que não conhecem Deus como Pai. Porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que vocês têm necessidade, antes mesmo de que vocês peçam. Então, o primeiro estava relacionado ao próximo. O segundo está relacionado ao meu relacionamento com Deus, onde eu vou me conectar a Ele, vou conversar com Ele e vou receber orientações da palavra e até bênçãos, milagres e muitas outras coisas relacionadas ao reino. Então, Jesus está querendo reparar dois erros. Eles também estão buscando publicidade, né? Ou seja, um sensacionalismo público, e estão desprezando as pessoas também, porque tem uma parábola que fala que o publicano e o fariseu, os dois sobem no templo para orar. E o publicano, ele chega diante de Deus e fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E o fariseu, ele ora assim: Senhor, obrigado porque eu não sou igual ao publicano, que eu não sou assim, que eu não sou aqui. E Jesus, ele fala assim: olha, o fariseu, ele desce para a casa dele de forma injusta. No entanto, o publicano volta justificado. Então, ele fala na teoria, mas depois ele dá a parábola e ele também ensina na prática qual é a forma correta. Então, nós precisamos saber a forma correta de orar. E ele dá uma oração muito clara para nós seguirmos, e eu vou deixar ela até mais para o final, para daí nós encerrarmos essa aula. Então, ele quer reparar o erro da publicidade, mas também quer dizer para eles que não podem ser repetitiva, porque é vazia, né, essa oração, mas ele quer dizer para as pessoas que tem que ser espontânea, simples, né, e de forma natural. O terceiro ponto que Jesus está querendo que os discípulos aprendam é quando fala sobre o jejum. Então, o jejum no versículo 16 fala assim, ó: quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, e com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, no primeiro ponto,
está relacionado ao próximo, o doar. No segundo ponto, a oração está relacionada entre eu e Deus. E nesse terceiro ponto, está relacionado comigo. Porque quando eu jejuo, na verdade eu estou restringindo a força que tem os meus desejos, e essa força que tem os meus desejos me afasta cada vez mais da comunhão plena com Deus, com o Espírito Santo e com Jesus. Então, o jejum, a prática do jejum, ela nada mais é do que você restringir essa força que tem a carne e que nos impede, às vezes, de fazer boas obras e de até ouvir aquilo que Deus tem ao nosso respeito. Então, é um dever para conosco mesmo. Então, o primeiro é um dever com o próximo, o segundo é um dever com Deus, mas o terceiro é um dever comigo mesmo. Então, esse contraste que Jesus fala com relação ao fariseu e com relação aos discípulos é para que eles entendam que a forma errada está clara para eles verem. Mas Jesus está trazendo um projeto, uma revelação, né, uma interpretação correta daquilo que Deus quer ao nosso respeito. Para como que nós devemos nos comportar na sociedade. Então, a oração não pode ser, não só a oração, né, mas o jejum não pode ser mecânico e não pode ser obrigatório. Porque para o judeu era bonito eles falarem que eles jejuavam 2 vezes por semana. E às vezes jejuavam apenas por uma prática religiosa. Então, agora que você entende que o jejum é para diminuir a força dos teus desejos, para que não impeça o teu crescimento espiritual e para que você tenha mais força em obedecer ao Senhor, você pode escolher um dia da semana para jejuar. Você pode jejuar de várias coisas, mas que não seja obrigatório, mas que seja voluntário. E daí você vai falar assim, poxa, mas eu não sei muito bem como fazer tudo isso. Então, o doar, o dar, o distribuir, o compartilhar daquilo que Deus colocou sobre a tua vida, precisa ser entendido como uma necessidade do reino. Que nós somos cidadãos do reino hoje. A oração é uma necessidade do reino, assim como o jejum é uma necessidade para que nós possamos chegar na plenitude de Cristo. Estamos no processo de santificação. Então, a oração que Jesus nos ensina, e eu queria dizer assim de forma muito, muito simples para você, talvez você falasse para mim, eu não sei orar. A oração era tão espontânea que Jesus ensina os discípulos alguns princípios muito, muito básicos da oração. E se você não sabe orar, eu costumo dizer que você pode dizer para Deus aquilo que Ele falou para você falar para Ele. Talvez ficou um pouco confuso. Então, a palavra é a vontade de Deus expressa, escrita. Então, Ele falou para eu falar isso que está escrito. Então, se fosse para nós orarmos agora, nós poderíamos falar para Deus aquilo que Ele escreveu para eu falar para Ele. Então, quando Jesus vai ensinar os discípulos, Ele fala assim, portanto, vocês vão falar assim para Ele, porque foi assim que Ele falou para vocês falarem. Que jeito? Vocês vão orar, Pai Nosso. Aqui Ele já está, nesse momento aqui, Ele já está dando uma interpretação correta para nós. Deus é nosso Pai. É Pai seu, mas também é Pai meu. Ao ponto que eu sei que o mesmo Deus é teu Pai e também é meu, logo eu entendo que nós somos irmãos. Por isso que a palavra de Deus tem esses 2 pilares tão importantes. Eu amo a Deus e amo ao próximo. Mas eu só consigo dizer que eu amo a Deus se eu amo o meu próximo, que é visível. Amém? E daí Jesus ele fala assim, santificado seja o teu nome. Ou seja, através do teu caminhar na sociedade, você vai dizer para as pessoas como Deus é santo. Porque você está dizendo para Ele, santificado seja o teu nome. Então, para a sociedade entender como Deus é santo, é você e eu que vamos dizer para as pessoas, através do nosso comportamento santificado, santo, separado do pecado e dos maus hábitos. Daí ele fala assim, venha o teu reino,
faça a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu é perfeito, equilibrado 100%. Essa vontade de Deus vai ser concretizada na terra, porque já começou em Cristo Jesus. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós vamos ver a totalidade desse completar, porque a Bíblia fala lá em Apocalipse que a nova Jerusalém, ela vem do céu para revestir nós que somos corruptíveis, né, pecadores, de uma roupa incorruptível, ou seja, santa, separada, justa, né? E o pão, aqui, Jesus deixa bem claro, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos os nossos ofensores. Eu queria abrir um parênteses aqui. Eu tive uma experiência esses dias com Deus, muito clara e específica. Eu estava com meu coração um pouco pesado, relacionado a uma situação específica da minha vida. E Deus, assim, numa tarde, eu estava num tempo de oração, reflexão, e Deus falou assim: Ricardo, eu sei porque você não consegue perdoar. E eu falei assim: então o senhor me fala. Porque às vezes a gente fica semanas para tentar perdoar uma situação. Sabemos que temos que perdoar porque fomos perdoados e essa é a nossa natureza agora de perdoadores, mas às vezes o nosso coração fica um pouco pesado para perdoar. E daí Jesus falou assim de forma muito clara para mim: é que vocês não conseguem, não é que não conseguem, é que vocês não tomaram a decisão de separar a ofensa do ofensor. Então eu falei assim: como assim? Daí ele falou assim, e eu separei já no meu coração o pecado do pecador. Por isso que eu amo o mundo inteiro, porque eu separei o pecado do pecador. Então ele ama muito o pecador, ele não aceita o pecado. E daí Jesus falou assim para mim assim: você precisa fazer isso, separa o ofensor da ofensa, trata a ofensa, perdoa, luta, tira ela do teu coração. Porque a hora que você destruir a ofensa dentro do teu coração, através do sangue que foi derramado na cruz, porque está disponível, você vai conseguir ver o ofensor como com olhos de misericórdia. E daí você vai perdoar com mais facilidade. Tá? Então eu queria abrir esse parênteses aí de uma experiência que eu tive. Então ele fala: perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos os nossos ofensores, porque e nos livra, né? Aqui, ó, nos livra, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, eu usei essa oração que Jesus ensinou à igreja para dizer para Deus aquilo que ele falou para eu falar para ele. Então, isso daqui precisa ser uma ação. Preciso glorificar a Deus. Preciso louvar Ele. Preciso buscar o caráter de Cristo na minha vida. Não é apenas falar e ficar repetindo isso daqui. É internalizar essas verdades aqui. Então, agradecer pelo pão de cada dia, perdoar mesmo, né? Tem até algumas palavras chaves, né? Então, esse tempo atrás eu ouvi um ditado chinês que fala que nós precisamos comer pela metade, né, aquilo que nós comemos pela metade para que a gente possa ter uma saúde corporal melhor. Precisamos andar o dobro para que também nós possamos ter uma saúde corporal melhor, mas precisamos amar abundantemente. Então, eu creio que o Evangelho é isso daqui, é aprender todo dia com os nossos erros, olhar também o erro das pessoas, né, para que a gente não caia também nos mesmos erros. A Bíblia fala que nós estamos, né, com muitas testemunhas em volta, às vezes pessoas que estão fazendo o correto, daí a gente vai se espelhando, mas a palavra de Deus ela é muito legal, porque ela traz para mim e para você a certeza que se nós não desistirmos, nós conseguiremos. Então, eu queria assim muito que você entendesse que essa palavra não foi só escrita para super crentes, ela foi escrita para pessoas normais, simples como eu e você, que se nós lermos e falarmos para Deus aquilo que Ele quer que eu fale, vai dar certo. Ou seja,
já somos mais do que vencedores. Então, um resumo rápido, falamos sobre doação como necessidade, oração como necessidade. Na primeira, uma necessidade para com o próximo, uma necessidade para com Deus, e a segunda, uma necessidade para conosco mesmo. Porque a terceira parte, ela entra no trabalho em qual nós estamos depois que nós aceitamos Jesus, nesse processo de santificação. Se nós deixarmos os nossos desejos dirigir a nossa vida, nós vamos ficar cada dia mais parecido, não é com Jesus. Queridos, não é com Jesus. Queria dizer para você que nós escapamos de comer o fruto da árvore do conhecimento do mal. E hoje nós estamos comendo do fruto da árvore da vida. E a Bíblia fala que o fruto que nós produzimos vai denunciar qual é a árvore que nós pertencemos. Então, de forma muito simples, Jesus é a videira verdadeira. E ele só dá fruto bom. Nós somos os galhos dessa videira. Então, no galho, o galho no qual está conectado a essa videira só vai dar fruto bom. Então, às vezes, nós precisamos analisar a nossa vida, porque às vezes a gente produz uns frutos muito esquisitos. E daí a gente pensa que nós estamos conectados em Cristo, e não estamos. Nós ainda estamos conectados lá naquela árvore do conhecimento do bem e do mal, que já foi destruída na cruz do Calvário. E isso daqui, como práticas religiosas, nada mais é do que uma forma na qual nós praticamos para ficar cada dia mais parecido com Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe esse domingo. Já estamos próximo aí da comemoração do nascimento de Jesus, mas a minha oração é que você entenda que ele já nasceu, mas se ele não nasceu, que ele nasça no teu coração hoje, porque ele já morreu e está vivo, pronto para viver dentro de todo aquele que crê ser ele o Salvador desse mundo. Amém? Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus.